Ray Arnold, o engenheiro-chefe do Jurassic Park original, possui um dos maiores mistérios do filme. Afinal, o cara simplesmente some da história como se tivesse sido apagado, e o único pedaço dele que a gente vê é o braço caído no ombro da Ellie. Mas e aí, cadê o resto? Aonde está o corpo? Ele foi devorado? Ele ficou preso? Ou existe uma verdade muito mais louca por trás disso? Hoje eu vou te mostrar o que realmente aconteceu com Ray Arnold e revelar a cena da sua morte. Então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos junto para mais um vídeo. Ray Arnold era o engenheiro-chefe de Jurassic Park. Um cara sério, metódico, responsável e completamente diferente de Nedry. Enquanto Nedry era desleixado, vivia de má vontade e acabou sabotando tudo, o Arnold era o cara que realmente fazia o parque funcionar. E apesar de ter pouco tempo de tela, ele sempre passa a sensação de que é uma das poucas pessoas capazes de colocar a ordem naquela bagunça. Quando Hammond fala em desligar todo o sistema, a primeira reação de Arnold é negativa. Ele avisa que é perigoso, que nunca foi feito antes, que não sabe se iria funcionar, mas o comando acabou vindo de cima e ele não teve escolha. Ele faz o que precisa ser feito, reinicia tudo e por alguns minutos parece que deu certo, só que logo depois tudo volta a cair. E aí acaba entrando uma das maiores dúvidas a respeito disso, que é por que o Arnold foi pessoalmente até o galpão? Afinal, ele sabia muito bem dos riscos. Eles sabiam que as cercas estavam estáveis. E ele sabia muito bem do perigo que os Velociraptors representavam. Mas pelo menos naquele momento ele olhou para todo o cenário e parecia que tudo estava seguro. Ian Malcolm pergunta sobre a cerca dos raptores e Arnold garante que ela ainda está ativa. Isso dá a entender que o cercado deles tinha energia própria. E quando Arnold passa pela jaula no filme, os raptores ainda estão lá dentro. Então para ele era seguro o suficiente para ir até o galpão. O que sabemos é que o Ray Arnold entra no galpão completamente escuro e depois ele some do filme. O filme não mostra mais nada, não mostra luta, não mostra perseguição, não mostra uma sombra, um grito, nada. Só corta e depois, muito mais tarde, a gente vê o braço dele. E isso acabou criando uma das lacunas mais estranhas dentro da franquia. Mas pode ficar tranquilo porque sim, existe uma explicação real sobre tudo isso. E a explicação verdadeira, galera, é que a cena da morte do Arnold acontece que ela nunca foi filmada. E o motivo disso é que rolou um furacão que atingiu o Havaí no ano de 1992 e destruiu os sets onde a cena aconteceria. Samuel L. Jackson já contou que estava programado para voltar a gravar a cena da morte dele, mas com tudo destruído, a equipe cancelou as gravações. Sem cenário, sem tempo, sem nenhuma estrutura, o resultado foi fazer o Sr. Arnold virar apenas um braço no meio da história. E como o filme acabou não mostrando nada, outras mídias foram responsáveis por mostrar o que realmente aconteceu naquele momento. As adaptações em quadrinhos que seguem os eventos do filme, mas com algumas diferenças, mostraram uma versão bem mais completa da morte do Arnold. Nessas versões, Arnold chega até o galpão enfrentando um breu total, a escuridão era absoluta. Ele não enxergava nada e a única coisa que ele conseguia pensar era tirar o sapato e usar ele para segurar a porta entreaberta, deixando entrar um mínimo de luz. Só que isso acaba virando exatamente o que atrai o perigo. No meio da tentativa de achar os disjuntores, Arnold percebe que não está sozinho. Ele sente algo estranho, um peso no ambiente. E quando ele olha para trás, ele vê um Velociraptor parado na porta, farejando o sapato que ele deixou ali. A tensão desse momento cresce em um nível absurdo, galera. Arnold recua devagar, tentando não provocar o animal, procurando no escuro uma rota de fuga. Ele encontra uma escada estreita e começa a descer, acreditando que com aquela estrutura aberta, o Raptor não conseguiria segui-lo. Só que isso dura muito pouco. O Velociraptor solta da plataforma superior com tudo, aterrissando atrás dele com um barulho brutal que ecoa pelo galpão inteiro. O impacto foi tão forte que pareceu que todo o ambiente começou a tremer. A partir dali, Arnold tenta correr, tenta se defender, tenta alcançar alguma coisa, mas não tem chance. O Raptor avança com brutalidade, derruba ele no chão, crava a garra no peito dele e a respiração quente e fedida do animal cai direto no rosto dele. Ele tenta gritar, mas não consegue. É uma morte rápida, desesperadora e sem glória.
O braço encontrado por Ellie seria justamente o resultado desse ataque. Tá, mas como eu disse no comecinho, essa é a versão que os quadrinhos adaptaram a respeito dessa morte. A gente também tem a versão do próprio livro oficial de Jurassic Park 1. E ó, dentro do romance a gente tem essa cena sendo muito mais aprofundada. No livro, Arnold corre para o galpão, enquanto Muldoon e Gennaro seguram os Velociraptors do lado de fora. Ele sabe que precisa agir rápido, porque cada segundo sem energia é um segundo em que o parque mergulha mais no caos. Ele entra no galpão e é recebido por uma escuridão ainda mais intensa do que a do filme. Ele deixa o sapato segurando a porta, tentando se guiar pela luz e começa a avançar. Ele finalmente enxerga os geradores ao longe, mas a luz desaparece de vez quando um Velociraptor ocupa a porta, bloqueando qualquer claridade. A adrenalina acaba sumindo no mesmo instante. Arnold começa a recuar tentando achar a escada. Ele sente o corrimão com a ponta dos dedos e começa a descer. Mas aí ele escuta o barulho seco do raptor soltando de cima. A criatura aterriza logo atrás dele. É rápido demais. É intenso demais. Arnold mal consegue reagir antes de ser derrubado, esmagado e perfurado pela garra da criatura. E pelo menos no livro, galera, é muito interessante porque o livro acaba dando muito mais detalhes de como foi toda a sensação do Arnold em viver aquela cena. Ela acaba descrevendo a sensação de sentir o hálito do Velociraptor, de ter a pressão do bicho em cima do peito dele, dele tentar gritar e não conseguir. É absurdo demais, bizarro. Sério, é uma sensação que, digamos, é bem angustiante, sabe? Ler aquilo, ver, é angustiante mesmo. E detalhe, essa seria a versão que o Spielberg ia gravar pro filme, exatamente nesses moldes que eu tô falando aqui pra vocês. Só que, como eu disse, né, o furacão aconteceu, destruiu os sets e a gravação acabou não acontecendo. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que, além do braço, uma perna decepada do Arnold foi construída pelos artistas do filme. Ela deveria aparecer no chão quando Ellie entrasse no galpão e ela a tropeçaria nela, o que explicaria o porquê ela manca na cena. Só que essa perna nunca foi usada no corte final do filme. O objeto, inclusive, existe até hoje e está com um colecionador que já até postou alguns vídeos sobre ela por aqui pelo YouTube. Só que você tá achando que acabou por aí, né? Não, na verdade, muito pelo contrário. A gente tem algumas histórias alternativas no universo dos quadrinhos que mudam completamente essa morte do Sr. Arnold. Afinal, dentro dessa linha do tempo alternativa, o Arnold, ele na verdade, nunca morreu. Nesse universo paralelo, vamos dizer assim, ele não vai ao galpão. Ele reinicia todo o sistema de controle junto com Raymond e Muldoon e depois desaparece da história. Nada indica que ele morreu, nada indica que ele fugiu. Ele simplesmente some. E por causa disso, nessa linha alternativa, tecnicamente o Arnold está vivo. Mas aí vem a versão que realmente importa pra gente, que é o cânone cinematográfico. Em uma cena deletada de O Mundo Perdido, Peter Ludlow diz que a família de Ray Arnold está processando a engine por negligência, pedindo mais de 20 milhões de dólares. Isso então confirma oficialmente que Ray Arnold acabou morrendo em 1993. Ou seja, dentro do universo dos filmes, não teve chance pra ele. F total. Tá, Eric, então agora a história tá resolvida. Bom, na verdade, não é bem por aí não, tem mais coisa ainda. Com a chegada do novo jogo Jurassic Park Survival, essa discussão ela voltou. Se seguirem o cânone oficial, o Arnold não pode aparecer vivo, mas se usarem a versão alternativa, especialmente os quadrinhos onde ele nunca foi ao galpão, existe uma brecha narrativa para trazer o personagem de volta, diferente do que aconteceu no filme. Mas a verdade mesmo, galera, é que o destino de Ray Arnold é um dos casos mais interessantes da franquia. No filme, ele morre fora de cena por causa de um furacão que destruiu o set. Nos quadrinhos baseado no filme, ele enfrenta um Velociraptor num galpão escuro e morre de forma brutal. No livro, essa morte é ainda mais intensa, mas em uma versão alternativa dos quadrinhos, ele simplesmente não morre. E nos partidores, a equipe só conseguiu mostrar um braço porque não havia como filmar nada. Sendo assim, meio que sem querer, o Ray Arnold virou um dos personagens com mais versões de mortes e mais mistérios de toda a franquia Jurassic Park. Tá, mas agora eu quero saber de você. E aí, qual versão da morte do Sr. Arnold você considera a oficial? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!